Olá, eu sou o professor Marcos Paisante. Vamos ver hoje uma aula sobre equações diferenciais lineares de segunda ordem com coeficiente constante. Bom, nós sabemos que as equações diferenciais são equações que envolvem a função e suas derivadas, né? As equações diferenciais de primeira ordem envolvem a função e a sua primeira derivada apenas. Já as equações de segunda ordem, como o próprio nome já diz, envolve a função, a sua derivada e a sua segunda derivada. Nós vamos ver este tipo de equação mais simples, que são as equações diferenciais lineares com coeficientes constantes, ou seja, os coeficientes que multiplicam a função, a sua derivada e a sua segunda derivada são constantes, né? Eu poderia ter colocado aqui o coeficiente A, mas, ora, se eu tivesse um A multiplicando aqui, bastava eu dividir por A e eu teria uma expressão com esse jeito aqui, né? Ficaria B sobre A, que seria um novo B, C sobre A, um novo C e por aí. Bom, muito bem. Então esse aqui é o formato padrão da equação diferencial de segunda ordem linear. E essa função f de t, ela pode ser zero. Quando ela for zero, nós vamos dizer que a equação é uma equação homogênea. E quando ela não for zero, ou seja, quando ela for identicamente nula, né? Quando a gente fala zero, é identicamente nula. Ela é zero para todo t, né? Então, e quando ela não for identicamente nula, nós diremos que a equação é não homogênea. As equações homogêneas, elas vão ter um papel muito importante, porque nós vamos ver mais à frente que a equação não homogênea, ela é a combinação de duas soluções, da solução da equação homogênea associada e de uma solução particular, mas isso aí a gente vai chegar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Bom, equação homogênea, como eu já falei, é quando o segundo membro da equação é identicamente nulo. Como a gente encontra a solução? Tá? Existe uma maneira de demonstrar qual é a solução. Na verdade tem mais de uma maneira, né? Inclusive nós podemos transformar essa equação aqui num sistema de equação de primeira ordem, mas não é o objetivo do nosso curso, né? Nosso curso é só, nós vamos aprender apenas as técnicas de solução, executar a equação, digamos assim. Mas só para dar um gostinho, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que y igual a e elevado ao lambda t seja a solução. Quem seria a derivada de y? Usando a regra da cadeia, né? Seria a e elevado a lambda t vezes a derivada da função de cima, né? E a segunda derivada seria, lambda é uma constante, eu derivaria isso, viria um lambda aqui para baixo, que multiplicaria, ficaria lambda ao quadrado. Muito bem. Então, se eu digo que isso é a solução, olha o que acontece. Y duas linhas, mais BY', mais CY, igual a zero. Como e elevado a lambda t nunca se anula, para qualquer t real, posso cortar, né? Então o que nós temos? Nós temos que aquela solução é válida para qualquer valor de lambda que seja a solução dessa equação, que é chamada de equação característica, né? Equação característica. E esse camarada aqui, que é o primeiro membro da equação, é chamado de polinômio característico. Muito bem. Então, quando você iguala o polinômio característico a zero, você tem a equação característica, cujas raízes são lambda 1 e lambda 2. Bom, dependendo do lambda 1 e do lambda 2, nós vamos ter três tipos de solução para a nossa equação homogênea. Então vamos ver quais são esses três casos, né? Os três tipos de soluções. Se lambda 1 for diferente de lambda 2 e ambos reais, ou seja, as raízes da equação característica forem reais e diferentes,
meu y de t vai ser a combinação de duas exponenciais, né? Cada uma com um lambda. Então você vai ter C1 vezes e elevado a lambda 1t, mais C2 vezes e elevado a lambda 2t. Tá? Na verdade, isso aqui é a soma de duas soluções linearmente independentes, né? Porque se é equação linear, a soma de duas soluções também é a solução. Tá? Na verdade, isso aqui é um espaço de soluções, as soluções formam um espaço vetorial. Essas duas funções aqui separadamente formam uma base, mas a gente não vai se apegar tanto a esses detalhes, né? Que seria álgebra linear. Tá? O estudo da álgebra linear chega uma hora que se confunde com as equações diferenciais, é bem associado. Mas isso aí vai ficar para uma próxima aula. Bom, se lambda 1 for igual a lambda 2, posso chamar os dois de lambda, porque eles são iguais, a minha solução vai ter essa cara aqui. Um polinômio do primeiro grau em t, vezes e elevado a lambda t. Né? Na verdade aqui, as soluções Li seriam e elevado a lambda t e t elevado a lambda t. Né? Então se tem uma combinação dessas duas, você bota o e elevado a t em evidência. E se os lambdas forem complexos conjugados, então minha solução vai ter essa cara aqui, é a exponencial da parte real, que multiplica uma combinação do cosseno de QT e seno de QT, onde Q é a parte imaginária do complexo. Né? Muito bem. Então vamos ver agora, tá, 3 exemplos de equações homogêneas, que eu vou fazer 2 exemplos, onde nós vamos encontrar a solução geral, e um exemplo de problema de valor inicial, onde nós vamos ajustar essas duas constantes. Bom, então aqui está o nosso exemplo. Resolva as LDOs homogêneas. Muito simples esse exemplo, só para a gente ver como funciona. Letra A. Y duas linhas mais 5y' mais 6y é igual a 0. Montei no polinômio característico, igualei a 0. Tenho minha equação característica, achei as raízes, menos 2 e menos 3. São reais e diferentes. Então, obviamente, eu estou falando do caso 1. Então, é uma constante vezes a exponencial da primeira raiz, mais uma constante vezes a exponencial da segunda raiz vezes t, e pronto. Essa é minha solução geral. E fim de papo. Se eu tivesse condições iniciais ou condições de contorno, aí nós ajustaríamos as constantes C1 e C2. Vamos ao próximo exemplo. Y duas linhas mais 4y' mais 5y igual a 0. Se você resolver essa equação, você vai encontrar como raízes o par complexo conjugado 2 mais i, 2 menos i. Então essa aqui é a parte real, menos 2, e a parte imaginária é 1. Então é meu P, né? Esse cara aqui é meu P, ali da formulinha. E aqui meu Q. Quem é que está multiplicando I? Ah, não tem ninguém. Tem, é o 1, né? Um pouquinho de boa vontade tem 1 aqui. Então, isso aqui é o Q. Então, é elevado a PT vezes cosseno de Q, tem 1 aqui, né? Mais C2 seno de Q. Muito bem. Então, agora nós vamos ver o terceiro exemplo. Neste terceiro exemplo, nós vamos ver um problema de valor inicial. Ou seja, nós vamos ter as condições no instante t igual a 0. Ou seja, temos y de 0 e y' de 0. Com isso, nós vamos poder ajustar as constantes C1 e C2 da solução geral. Muito bem. Então, tenho aqui minha equação. Vamos montar a equação característica dela, né? Bom, ao y duas linhas está associado lambda ao quadrado, né? Ou seja, só lembrando que o grau da derivada vai ser o mesmo grau do lambda no polinômio característico, mais 6y', seja lambda,
Como aqui não tem derivada em y, fica o coeficiente dependente. Então, lambda 2 mais 6 lambda mais 9 igual a 0. Perfeito. E esse polinômio vai me dar uma raiz dupla, menos 3. Bom, então estou em que caso daquela nossa tabela de 3 casos de soluções? No caso que as equações são, que as raízes do polínômio característico são reais e iguais, né? Então, quem é a nossa solução? A nossa solução tem aquela cara, ó. Y de t, né? É uma constante. Aliás, é um polinômio de primeiro grau que multiplica a exponencial do lambda t. Essa é a nossa solução geral. Bom, vamos encontrar então as constantes C1 e C2. Como? Usando as condições iniciais. Eu sei que y de 0 vale 1. Então, substituo 0 no t, nós vamos ter C1 mais C2 vezes 0, vezes exponencial de menos 3 vezes 0. Bom, C2 vezes 0, dança todo mundo, né? Porque o 0 anula. Menos 3 vezes 0 é 0, exponencial de 0 é 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação, então meu y de 0 vai dar C1. Mas como tudo é igual a 1, C1 igual a 1. Muito bem. Então aqui eu ajustei minha constante C1. E agora nós vamos em busca do C2. Como? Usando minha segunda condição inicial, que é a derivada de y em 0 vale menos 5. Então, primeiramente eu faço o quê? Eu calculo meu y', né? E depois substituo 0. Então vamos lá. Eu sei. Eu posso enxergar essa função como produto de duas funções. Uma função u e uma função v. Então, quem é a derivada desse produto? É a derivada do primeiro, C2, vezes a segunda, mais a primeira, C1 mais C2t, vezes a derivada da segunda, que é menos 3 vezes 0 elevado a menos 3t, né? Isso vai dar um t igual a 0, vai ficar e elevado a 0, vai dar 1. Né? Aqui vai ficar e elevado a 0 também, vai dar 1. Vamos economizar espaço, né? C2 vezes 0, some o C2. Então, o que fica? Fica C2 menos 3C1 igual a menos 5. Que vai dar C2 menos 3 igual a menos 5. Passo menos 3 para lá. Vai dar que C2 é igual a menos 2. Só substituir e vocês vão chegar lá. Então, quem é a minha solução dessa equação? Eu organizei mal o quadro aqui, mas vamos lá, né? Então, meu y de t vai ser 1 menos 2t vezes exponencial de menos 3t. Né? Essa é a minha solução para a condição inicial dada. Legal. Então, agora, nós vamos ver um exemplo de equação diferencial não homogênea. Nós vamos encontrar a solução particular apenas para um caso, tá? E numa próxima aula nós faremos outros exercícios com equações não homogêneas. Muito bem. Então, equações não homogêneas. Como eu falei, é quando a minha função f de t ela não é identicamente nula, né? Então, o formato dela é esse aqui, né? Y duas linhas, mais BY linha, mais CY igual a uma F de T. Muito bem. A minha solução, a cara dela
vai ser a soma de uma solução homogênea, que é a solução da equação homogênea associada, mais uma solução particular. Onde essa y particular, a forma da y particular vai depender da minha função f de t. Então, o que nós temos? Nós temos uma tabelinha, né? Nós temos que saber uma tabelinha para, dependendo da f de t, eu saber como vai ser minha cara da minha solução particular. Tá? Eu fiz aqui uma tabela bem resumida, a tabela é muito mais extensa que isso. Isso aqui é só para dar uma introdução. Tá? Numa próxima aula nós vamos ver essa tabela. Não vou dizer que completa, porque completa seria muita pretensão falar isso, mas bem mais detalhada e como deduzir outras possíveis formatos de soluções. Muito bem. Se a minha função for constante, ou seja, se o meu segundo membro da equação for constante, a minha solução particular também é uma constante. Tá? Aqui nós vamos usar um método chamado método dos coeficientes a determinar. Nós vamos substituir a solução particular na equação diferencial, porque se ela é a solução particular, ela é a solução da equação. Então, ela vai ter que atender essa expressão aqui. Aí nós vamos conseguir, através da substituição da derivada, da segunda derivada e da função na equação, nós vamos conseguir determinar esses coeficientes. Por isso que é chamado de método dos coeficientes a determinar. Mas vamos lá. Se meu f de t for uma constante vezes t ou um polinômio do primeiro grau em t, minha solução vai ser um polinômio do primeiro grau em t, obviamente se zero não for raiz da equação característica. Ou seja, se tiver um t, mesmo que não tenha coeficiente dependente, não importa. Então a solução particular é um polinômio completo. Né? Se for um polinômio de grau n do lado de lá, então a solução particular é um polinômio de grau n também, se lambda for diferente de zero. Se você tiver uma exponencial de kt do lado de lá, tua solução vai ser uma exponencial de kt também vezes uma constante. Só que isso vale se lambda também for diferente do parâmetro aqui da exponencial. E quando lambda for igual ao parâmetro da exponencial, você vai ter um t multiplicando essa solução aqui. Porque que se o lambda for igual a k, você substituir por isso aqui não adianta, porque isso aqui já vai ser a solução. Então você tem que criar uma solução linearmente independente. Mas, tudo bem. Então vamos resolver agora um exemplo de uma equação não homogênea. Será nosso último exemplo da aula de hoje, né? Então, em breve, nós estaremos lançando a parte 2 desse vídeo de equações diferenciais lineares de segunda ordem, com coeficiente constante. Mas, por hoje, já fica de bom tamanho a gente dar esse exemplo. Então, tem aqui minha equação. Y duas linhas, mais 5. Y' mais 6 igual a 12t. Muito bem. Nós já sabemos que a nossa solução geral vai ser a soma de uma solução homogênea mais uma solução particular. Essa solução homogênea é a solução da equação homogênea associada, ou seja, é a solução da equação como se esse primeiro membro da equação tivesse igual a zero. Mas ora, se esse primeiro membro da equação tivesse igual a zero, nós teríamos o exemplo, o primeiro exemplo da aula. Então eu já sei, não vou calcular de novo, eu já sei quem é esse meu YH. Então, meu y homogêneo de t é a solução do primeiro exemplo da aula de hoje. Muito bem. Então, vamos agora em busca do y particular. Né? Bom, como nós conversamos, como o meu f de t, né, é um termo com t, não importa se eu não tenho coeficiente dependente. A minha solução particular vai ter que ser um polinômio do primeiro grau completo. Muito bem. O que eu faço com essa solução particular? Eu derivo, calculo y' e calculo y duas linhas. Como eu já conversei com vocês, o y particular é a solução da equação. Então ele atende a nossa equação. Então, substituo meu y', que é zero,
meu y2', perdão, que é 0, mais 5 vezes y', que é m, então fica 5m, mais 6 vezes o y, 6 vezes mt mais n igual a 12t. Ok, posso fazer aqui a distributiva, rearrumando, o que nós temos? 6mt mais 5m mais 6n igual a 12t. Eu tenho uma igualdade de polinômios. Quando que os polinômios são iguais? Quando os coeficientes das potências de t de ambos os membros são iguais. Então, meu 6m, que é quem multiplica o t, tem que ser igual a quem multiplica o t. Então, 6m igual a 12, consequentemente, m igual a 2. E 5m mais 6n é quem? É o termo independente. Tem termo independente aqui? Ah, não tem. Tem, claro que tem. Quem é? 0. Um pouquinho de boa vontade, ser 12t mais 0. Então, 5m mais 6n é igual a 0. Bom, m é 2, né? Então fica 10 mais 6n igual a 0. Isso vai dar que n igual a menos 5/3. Muito bem, acabou. Então, quem é meu YP? Meu YP vai ser, meu m é 2, né? 2t mais n é menos 5t. Então, minha solução geral é a minha solução homogênea mais minha solução particular, ok? Bom, na próxima aula eu vou falar sobre outros tipos de equações não homogêneas e com pequenos detalhes, com as pessoas chamam de pegadinha, né? Mas não é pegadinha, nós vamos aprender o conceito para como descobrir soluções linearmente independentes quando, por exemplo, pintar uma exponencial com um parâmetro igual à raiz do polinômio característico, né? Mas isso aí vai ser o assunto da próxima aula. Espero que tenham gostado. Por hoje é tudo. Obrigado pela atenção e até a próxima.